hoje existe quase um consenso de que redes sociais não são um ambiente lá muito seguro e saudável para as crianças estarem. Mas as redes sociais existem há muito tempo. O que que mudou de lá para cá, para que a gente chegasse a essa visão que tem hoje, que é quase preponderante? Bom, primeiro eu quero agradecer muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou uma fã, assisto, ouço o Tilt sempre, então uma honra para mim estar aqui hoje com vocês. Eu acredito, Elton, que são muitos os fatores que nos trazem ao momento que nós estamos hoje aqui. Eles passam também pela questão do acesso, pelo aumento do acesso, pela popularização dos smartphones, pelo maior acesso à internet, o acesso de todos nós, sem dúvida nenhuma, mas que vai trazendo no seu bojo as próprias crianças e os adolescentes, que hoje também se utilizam do telefone celular como acesso. Isso facilita, né? Quando a gente enxerga os dados da T-Kids Online, a gente olha lá atrás, os primeiros dados, o acesso entre crianças de 9 a 17 anos era de 21%. Hoje, ao telefone celular, hoje, na última pesquisa do ano passado, foi de mais de 70%, né, do acesso à internet por telefone celular. Também, a idade do primeiro acesso tem caído. Na série histórica da T-Kids, a gente tem visto que lá atrás, 2016, era 10% de crianças usuárias de internet que tinham feito o primeiro acesso na primeira infância, ou seja, antes dos 6 anos de idade. Esse número agora é de 28%, ou seja, as crianças estão acessando cada vez mais precocemente. E aí a gente junta também aos pacotes de dados que facilitam o acesso às redes sociais e, claro, sem dúvida nenhuma, há uma mudança da própria internet e das próprias redes sociais, né? Quando a gente olha para uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, a gente vai ver que mudou bastante. A gente hoje tem uma gama muito maior de redes sociais. Elas hoje têm um modelo de negócio que é diferente, quer dizer, ele foi se robustecendo ao longo dos anos, no sentido dessa captura de atenção, dessa extração massiva de dados, que faz com que as crianças também, todos nós, mas as crianças também tenham ainda maior engajamento, enfim, nessa navegação. Esse aumento de acesso das crianças às redes sociais fez com que houvesse maior visibilidade dos problemas envolvidos nelas, né, nessa utilização. Então, nós começamos a identificar globalmente, isso não aconteceu só no Brasil, como você mencionou no começo da sua fala, globalmente nós começamos a ter notícias de casos de violações flagrantes de direitos de crianças, né? Então, casos de suicídios, casos de bullying, as grandes discussões relacionadas à violência. No Brasil, nós tivemos aqui os ataques às escolas, nós tivemos que estavam muito relacionados ao uso de determinadas redes sociais. Nós temos um volume massivo de publicidade chamando as crianças. Nós, pelo Alana, fizemos uma denúncia robusta sobre publicidade de bets voltada para um público de crianças. Então, tudo isso também foi tornando conhecido do grande público os impactos desse uso dessas redes sociais que não foram pensadas para crianças no seu design, no seu desenvolvimento, mas que são utilizadas de forma massiva por elas. Então, isso passou a se transformar num assunto cotidiano, num assunto das famílias. Ele saiu daquele lugar dos especialistas. Então, essa visibilidade também gera esse volume de atenção para todo esse tema, junto com o fato de que as empresas elas não têm dado uma resposta a tudo isso que está acontecendo, uma resposta satisfatória, né? Nós fizemos uma pesquisa, encomendamos uma pesquisa ao Datafolha no ano de 2024 e o resultado, assim, genericamente falando, aqui sem citar dados, é de que as famílias, os indivíduos, os adultos no Brasil estavam muito preocupados naquele ano com o impacto das redes sociais entre crianças e adolescentes. Isabela, acho que você fez um histórico bem interessante aqui desse processo de evolução das redes sociais, acho que da própria internet. E eu também percebo, isso que eu queria trazer aqui, que os riscos também foram mudando. Então, hoje, quando a gente fala dos riscos, quais são os principais riscos assim que vocês enxergam ou que mais toca a sociedade? Assim?
que está em discussão? Hoje a gente identifica muitos riscos, acho que é importante sempre a gente fazer a distinção que risco não é dano, risco é uma possibilidade que o dano aconteça, e quando a gente fala em relação a crianças e adolescentes, estamos falando de altos riscos, que geram consequências gravosas para a vida de crianças e adolescentes, que podem ter um impacto por toda a vida dessas pessoas, né? Então, acho que considerar essa hipervulnerabilidade das crianças a esses riscos. Existe já uma tipologia de riscos que é bastante utilizada na academia, que são os 4 Cs. Então, os riscos de conduta, de conteúdo, de contrato e de contato, né? Então, passam por esses riscos da criança ter um contato com uma pessoa mal intencionada, da criança acessar conteúdo que não seja adequado à sua faixa etária ou, enfim, ao período seu de desenvolvimento biopsicossocial. Passa também pelos comportamentos de ódio, bullying, cyberbullying, tudo isso que a gente sabe. A questão dos riscos de contrato, os riscos comerciais, que envolvem, por exemplo, toda a discussão de publicidade. O que a gente pode dizer é que esses riscos eles foram cada vez se intensificando. Então, hoje a gente tem algumas questões relacionadas à violência que geram danos bastante graves em crianças, né? Mutilação, a gente chega a casos extremos de riscos à vida. A gente tem toda a discussão de saúde mental pela captura de atenção que esse modelo de negócios ele acaba gerando e que tem como consequência, podendo causar danos bastante graves, né? A gente tem toda a discussão também de manipulação cognitiva que acontece. Agora, quando a gente pensa também, e aí fazendo um diálogo com o que está acontecendo com inteligência artificial, nos fóruns nos chats de conversa, em que as crianças acabam se tornando amigas de robôs e como que isso vai ter um impacto no desenvolvimento emocional. A gente tem toda a discussão do sharing, que é uma discussão que no Brasil ela é bastante importante, porque a gente sabe os níveis de utilização de internet que nós temos no país e também de visibilização das imagens de crianças e adolescentes, muitas vezes pelas próprias famílias, né? Como que isso vai gerar um rastro digital para a vida dessas crianças ao longo da sua vida. A gente tem as discussões relacionadas à discriminação ilegal. Agora a gente tem todas as discussões relacionadas à machosfera. São coisas que estão acontecendo e cada vez mais novas. E, sem dúvida nenhuma, toda a discussão relacionada à privacidade e proteção de dados, né? Porque está também na base de toda essa discussão, essa coleta massiva dos dados de criança, essa utilização desses dados, muitas vezes, para fins que não são transparentes e em relação aos quais a gente também não tem total controle. E quando você comentou os riscos, esses 4 Cs, eu identifico muito esse risco de contato com aquela web 2.0. Com quem que você vai entrar em contato que pode ser ruim para a criança. Mas você mencionou outros riscos que são pertinentes ao estágio atual que a gente vê da web, como, por exemplo, o risco de contrato. E quando você fala de contrato, você está falando de contrato entre 2 partes, entre uma pessoa física, nós, e algumas empresas. Aí a gente traz para essa mesa as Big Techs, que são as donas das plataformas. E, costumeiramente, elas mencionam que tem várias ferramentas de controle parental, controle de segurança, mas, aparentemente, não está dando conta do problema, né? Sem dúvida, não está dando conta, né? E eu acredito que isso tem muita relação com o próprio design das plataformas, o design das redes, porque por mais que existam ferramentas, e é super importante que elas existam e que elas funcionem, o design das plataformas não é amigável, não é sensível às peculiaridades do desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes. Então, as crianças e adolescentes, elas vivenciam um período que é bastante peculiar no desenvolvimento humano, elas são hipervulneráveis numa relação de consumo que é bastante assimétrica com essas empresas, porque as crianças, muitas vezes, elas não têm o discernimento sobre como que se dá essa relação na sua magnitude. Então, esse design ele é um design que, na sua própria lógica,
ele que busca essa captura de atenção, essa monetização por meio do engajamento, por meio dessa inserção de todos nós, mas pensando aqui na criança e no adolescente, que fique cada vez mais tempo inseridos nesses espaços, isso é diametralmente oposto ao que se quer com o melhor interesse de crianças e adolescentes. Enquanto a gente não tiver um olhar concreto para o design, e que esse design seja amigável e que esse design, de alguma forma, ele possa incluir as crianças nessa conversa, a gente vai sempre ter essa oposição. A Frances Haugen, ela teve no escritório do Alana há alguns anos atrás e ela comentou num encontro com algumas pessoas, organizações da sociedade civil, que na experiência dela, ela nunca tinha participado de conversas sobre as peculiaridades do desenvolvimento infantil. Então, como que um produto que é colocado no mercado e é utilizado massivamente por crianças e adolescentes, não foi pensado lá no seu planejamento e ao longo da sua vida útil, no impacto que ele pode ter, que ele possa ter a crianças e adolescentes, né? Então, esse é um ponto fundamental. E isso tem relação também com a participação não só das próprias crianças e dos adolescentes nesse desenvolvimento, mas de especialistas de áreas diversas que são especializados nesse desenvolvimento infantil. Além do que, eu traria um outro dado, pensando em Brasil, quando a gente pensa nessas possibilidades que sistemas de controle parental, enfim, por exemplo, que as empresas possuem, que nós estamos num país com muitas desigualdades. Nós não falamos de uma única criança, nós falamos de múltiplas infâncias e de múltiplas adolescências. Então, muitas vezes a gente está num debate falando sobre criança e adolescente, pensando naquelas crianças que nós conhecemos, que fazem parte do nosso convívio, mas a gente precisa ter em perspectiva que as infâncias no Brasil, elas são muito diversas, e essa diversidade, ela é decorrente de fatos como a idade. Então, uma criança de 4 anos é muito diferente de um adolescente de 16 anos, mas também as diferenças socioeconômicas, as diferenças regionais, uma criança que mora num grande centro urbano, uma criança que é ribeirinha, que é quilombola, que está numa região litorânea, no norte e sul do Brasil, as desigualdades são imensas. E nós ainda temos, infelizmente, esse dado é muito triste, nós temos 30% da população adulta brasileira analfabeta funcional. Então, também colocar isso, a responsabilidade pelo cuidado das crianças, única e exclusivamente nas famílias. Olha, aqui tem essa ferramenta, você vai poder gerenciar o que seu filho faz, o que sua filha faz, para famílias que muitas vezes não têm educação formal para lidar com aspectos diversos da vida, mas também vão ter muito mais dificuldade de usar essas tecnologias para ajudar os seus filhos. As pesquisas, acho que nem precisaria ter pesquisa para isso, mas as pesquisas existem e elas dão conta dessa resposta, e elas dizem que maiores vulnerabilidades na vida offline estão conectadas a maiores vulnerabilidades na vida online. Então, isso parece meio óbvio, mas é sempre importante a gente lembrar. E num país com os níveis de desigualdade socioeconômica que nós temos e etc., que gera uma série de impactos na nossa sociedade, isso também certamente se retrata na forma como as crianças e os adolescentes possam ou não ser mais ou menos protegidos para que eles possam usufruir a internet na sua maior potência. E hoje, para mim, está muito claro que o modelo de negócio das grandes plataformas, e aí eu falo, está muito claro para mim, Diogo, como pesquisador, que é incompatível com o que a gente discute sobre saúde mental, assim. E aí, recentemente, no passado, né, em 2025, eu peguei um dos relatórios de balanço da Meta, e eles começam assim, conseguimos aumentar o tempo de tela acho que em alguns porcento, lá 3 ou 5%, graças ao avanço da nossa inteligência artificial. Ou seja, o mundo está discutindo uma coisa, enquanto que, né, o poder econômico das plataformas vão por outro caminho. E é interessante porque no fim do ano passado saiu um estudo muito legal, eu vou até trazer o nome aqui, porque saiu no dia 29 de dezembro, que chama Neurobehavioral Links from Infant Screen Time to Anxiety. E por quê? Eles fizeram um estudo longitudinal mesmo, durante 10 anos.
E eles foram, então, vendo o tempo de tela das crianças, então começando desde os 2 anos, chegando até ali a adolescência, e eles foram fazendo, de fato, exames com neuroimagens, né, exames neurológicos, para ver a transformação no cérebro conforme elas usavam mais tempo de tela, com marcação. E, de fato, eles conseguiram encontrar muitas coisas ligadas, principalmente, por exemplo, à ansiedade. Então, a gente começa a ter esses estudos mais robustos, mostrando, olha, existe aqui uma questão. Então, quando a gente fala hoje, né, qual que é o papel, acho, da sociedade ou do Estado para equilibrar essa balança, né, de um poder absurdo que acho que as plataformas têm de políticas públicas, de influenciar políticas públicas no mundo inteiro, também, né, da narrativa, dado esse poder que elas têm, assim. Como eu mencionei, essa relação da criança com as grandes empresas de tecnologia é uma relação bastante desigual, né? Que tem uma simetria aí enorme. Então, é importante que haja a regulação. A regulação, ela vem nesse lugar para apoiar a criança que está num lugar de hipervulnerabilidade, numa relação que é desigual. Então, não à toa, o comentário geral número 25, o documento emanado do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, que se dedicou a esse assunto, ele recomenda aos estados que são signatários da Convenção sobre os Direitos da Criança que tenham regulação e que tenham uma regulação olhando para a criança, colocando a criança no centro desses debates. Então, o Brasil, de alguma forma, já respondeu positivamente a esse chamado do Comitê dos Direitos da Criança, do comentário geral número 25, trazendo aqui o ECA Digital e uma série de outras regulações que nós temos de proteção dos direitos da criança. Então, o poder público ele tem um papel que é imprescindível nessa relação. Então, o poder legislativo em regular e agora o Poder Executivo e também o Poder Judiciário em fazer essa fiscalização, porque o grande desafio agora é em relação à implementação da legislação. Quando nós olhamos para o nosso arcabouço normativo em relação a crianças e adolescentes, o Brasil é um dos países que tem uma das melhores legislações de promoção dos direitos de crianças e adolescentes, de proteção de crianças e adolescentes. Então, o que nós precisamos agora é fazer com que todo essas normas que já existem, desde a Constituição Federal, desde 88, que elas tenham uma efetiva validade nessa relação e que as empresas sejam instadas a tanto, né? Existe um ditado africano que, me perdoe os entendidos se eu não souber de onde é a etnia, a localidade, que diz que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E quando a gente olha para a grande aldeia global que a gente chama de planeta, a gente vê forças divergentes e contrárias em relação ao cuidado com a criança. A gente vê a Austrália restringindo o acesso de jovens às redes sociais, a França caminhando no mesmo caminho. E quando a gente olha para os Estados Unidos, que é o lar das grandes donas dessas plataformas, a gente vê um governo norte-americano que tenta pressionar por uma liberalização das plataformas para elas continuarem a fazer o que elas sempre fazem. Há uma forma de a gente chegar a um consenso em termos de cuidado de crianças ou também o cuidado à criança virou um assunto que está em disputa nessa geopolítica maluca que a gente está vendo que parece um cabo de guerra. E acho que só para adicionar uma coisa que aconteceu no fim do ano passado também, assim, para ilustrar um pouco dessa disputa, tem o Thierry Breton, lá, que era um dos comissários da União Europeia, né, que trabalhava muito essa questão dos mercados digitais. Acho que ele também ajudou bastante na construção do AI Act. E aí o governo Trump tirou o visto dele. Porque falou que ele estava promovendo a censura. Ou seja, porque, obviamente, era contra os interesses das grandes plataformas, né? Eu sou otimista. Eu acredito que... A gente gosta de pessoas otimistas. Eu acredito que as crianças, elas unem os polos e as discussões e as ideologias. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil. Foi no Brasil, né? A gente viu como o Congresso conseguiu, em torno de uma pauta focada em criança e adolescente, com a criança e adolescente no centro, conseguiu dar uma resposta bacana para o problema que estava posto. E o que a gente pode falar, claro, a gente não...
quando a gente fala do presidente Trump, a gente sabe que há uma imprevisibilidade enorme, enfim, e que a gente não tem como dizer quais serão os próximos passos. Mas mesmo nos Estados Unidos, a gente tem visto avanços em relação à agenda de proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes. A sociedade civil lá é bastante ativa. A gente tem visto uma pulverização de projetos de leis nos estados tratando do tema. O Trump acabou de assinar aquela lei Take Down Act sobre sistema de notificação e remoção para vítimas de pornografia, de vingança, deepfake, enfim, abuso de imagens. Então, quando a gente trata de crianças e adolescentes, a gente está falando, inclusive, da perspectiva da política pública, do futuro das nações. Se a gente tiver toda uma infância e uma adolescência que está sendo marcada por desafios relacionados à saúde mental, à saúde física, a questões de manipulação comportamental, manipulação cognitiva, para onde que a gente vai como nação, e isso pensando em todos os países, né? A gente cria todo um sistema de vigilância que vai fazendo com que as crianças cada vez se sintam mais vigiadas e que elas percam aí as suas liberdades e que elas percam a essência da infância. E a gente vai deixar de criar cidadãos reflexivos, cidadãos que vão poder contribuir, inclusive, para o desenvolvimento do país. A gente vai criar... há uma pesquisadora que ela diz, né? A gente vai passar a criar súditos, né? Então, eu acho que também é um olhar para o futuro. E quando a gente pensa na política, na geopolítica global, a gente sabe que o assunto criança e adolescente, ele impacta muitíssimo as famílias, a população, os indivíduos, as pessoas. Isso mobiliza a sociedade. E os políticos, eles também estão assistindo tudo isso, estão atentos e também precisam dar respostas a essa sociedade, né? Então, acreditando que nós teremos nações democráticas e que teremos ainda a importância da opinião da população como um todo nessas grandes discussões, eu consigo manter o meu otimismo em relação ao fato de que a criança possa unir polos extremos e que ela possa fazer com que essas discussões caminhem e muitas vezes até abrindo discussões que vão depois trazer os impactos relacionados à população adulta, porque nós, todos adultos, também somos muito vulneráveis nesses espaços.